boa noite. 12 de junho de 2017, estamos começando mais uma vez o seu programa de entrevistas semanais. Aceite o nosso convite para que a gente tratar um pouco sobre a questão ética, né? O nosso país tem enfrentado hoje uma crise grande. Nosso convite para que a gente tratar um pouco sobre a questão ética, né? O nosso país tem enfrentado hoje uma crise grande. Nosso convite para que a gente tratar um pouco política ultimamente. Bom, lhe pergunto diretamente, você poderia definir para nós o significado de ética e como que a ética... Compreensão, para a gente tentar chegar numa compreensão juntos com o pessoal de casa. Então, a primeira coisa que acho que é importante a gente esclarecer, que não existe ninguém sem ética. Como assim com o pessoal de casa? Não existe ninguém sem ética? Eu conheço alguém sem ética. Existe ali uma ação antiética. Mas todos somos dotados de uma determinada ética. Não somos dotados. É outra compreensão também errônea, porque a ética, ela não é algo nato. Então, nós não somos dotados, nós não ganhamos a ética. Nós aprendemos a ser éticos. Então, partindo desse... É um aprendizado. Então. É um aprendizado. A gente vai poder discutir isso aqui um pouco mais a fundo. Pois não. Mas a ética, eu acho que a primeira coisa que para a gente poder entender, a ética, desde a época da filosofia, lá dos tempos gregos, da época de Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vêm dizer que a ética seria de um modo geral, cada um vai puxar para um lado, mas a ética seria uma tentativa da gente poder pensar no social. São práticas... uma tentativa de um estudo sobre o comportamento humano, como que eu aplico uma boa convivência, como eu posso ser virtuoso. E virtude, para a maioria desses filósofos, seria poder praticar a razão. Então, eu só posso ser ético, as pessoas também acham que assim, quando eu ajo com o coração, quando eu consigo... ter um bom coração, eu seria ético. Seria uma outra compreensão errada também. Não, nem sempre. Porque normalmente a gente é ético quando a gente consegue fazer o uso da razão em prol da polis. Que aí eu vou explicar um pouquinho o que vem a ser a polis, que é a questão da política. Ah, por favor, então... Então, por que a gente chama política, pessoal? Por que político? Porque existem políticos. Porque antigamente, na época de Platão, existiam as várias polis, que seriam as várias cidades. Sim. Tá? Então, nessas várias cidades, que chamavam polis, as pessoas que cuidavam delas, as pessoas que zelavam por elas, seriam os políticos. Deveria ser assim em tese, né? Em teoria, deveria ser esse modo, essa construção de poder zelar pelo bem comum. Da cidade. Então, a virtude seria aquela capacidade de eu poder dosar o meu prazer e poder compartilhar com o cuidado da sociedade. Então, a gente fala que assim, a única vida válida é a vida que seria ética. Ética no sentido, não para mim, né? Porque as pessoas gostam da ética sendo bom para mim. Então, não me importo com o outro. É muito comum. Mas é uma ética social, uma ética coletiva. A ética, ela é quando eu cuido desse bem comum, quando eu consigo dosar o prazer, a liberdade e a felicidade. Porque a ética, para os filósofos, ela está intimamente ligada à felicidade. Que hoje tem um conceito de hedonismo muito grande. Se você me permite explicar para o pessoal de casa, claro, o que seria uma pessoa hedonista? Seria uma pessoa que pratica o culto ao prazer. Então, ela acaba gerando tanta idolatria pelo prazer, por satisfazer o tempo todo, e isso hoje nós vemos nas crianças. Então, o que eu vou fazer no final de semana com meu filho? Ele tem que estar feliz o tempo todo. Eu não posso permitir o meu filho estar entediado, desagradado, tem que estar o tempo todo. É muito comum a gente ver isso. Então, esse culto ao prazer, esse culto à felicidade, que é uma felicidade, que é uma má compreensão também, que é da linha ininterrupta. A felicidade que não tem cortes, isso não existe. Então, assim, nós temos momentos prazerosos, momentos felizes, que nós temos que saber dosar, porque senão eu vou ser antiética com você. Se eu for pensar só no meu prazer e na minha felicidade ininterrupta, eu não vou ter essa capacidade de poder me resguardar um pouco para você, para ceder para você. Claro. Então, esse culto ao prazer, e o Aristóteles fala uma coisa que eu acho poética e linda. Ele diz assim, que toda pessoa que pratica esse culto ao prazer, à felicidade, ela acaba se tornando uma pessoa infeliz e, obviamente, ela vai trazer uma consequência antiética. Ela não vai conseguir ser um cidadão que compartilhe, que pratica a virtude, porque ela vai estar o tempo todo pensando nela. Ela vai estar o tempo todo
seguindo e buscando o prazer. Você acredita, então, que a corrupção ela seria uma ausência da ética ou não? O governo ele tende a ser um governo corrupto porque ele não pratica a ética ou porque ele não ensina as suas crianças a serem éticos, né? A gente pode aprender a ética em família, ou a ética na escola, ou no próprio consultório. Maravilha, maravilha essa pergunta. Então, vamos entender um pouquinho essa questão do Brasil. Tem uma contribuição, talvez pequena, mas importante. No Brasil, nós temos uma cultura herdada por Portugal, que é muita burocracia. Você pode ver que a gente herdou disso, carimbo para isso, carimbo para aquilo lá. E isso, o que acontece? Vamos pensar, eu sou existencialista, vamos pensar do ponto de vista da existência. Se eu pego um punhadinho de areia na mão e eu aperto ele, o que vai acontecer, pessoal? Pensa aí em casa. A areia vai começar a sair da minha mão. O ser humano, ele é assim. Se você quer fazer com que uma pessoa seja corrupta, ela seja mau caráter, ela seja adúltera, ela seja uma pessoa que ela não vai ser idônea, aperte ela, estrangule a liberdade dela. E aí isso vai acontecer. Infelizmente, alguns vão conseguir se ponderar, se segurar, mas a grande maioria não. Então, esse excesso de burocracia foi levando um comportamento aprendido, pessoal. Nós aprendemos a nos comportar de modo a nos favorecer. Por isso que é importante, desde pequeno, sim, ensinar a criança de que ela não tem que se favorecer o tempo todo. Ela também não tem que ser boba, só deixar o outro. Porque nós vemos esse contraponto. Tem pessoas que estão sempre servindo, sempre cedendo, sim, e outras que estão sempre levando vantagem. Então, a gente tem que ensinar a ética para a pessoa poder praticar o autocuidado, mas também ceder, mas também favorecer. A ética é aprendida. O caráter pode ser mudado. Tem pessoas que não vão querer. Ele não nasce com a pessoa, então ele pode ser aprendido. Pode ser aprendido, a ética é aprendida, não existe uma pessoa que nasce sem ética. Todos nós vamos aprender essa ética, a gente desenvolve isso. Até porque a ética é uma construção de uma tentativa de organização social. Não são leis universais, mas a gente tenta fazer com que a ética seja compartilhada para a gente viver um pouco melhor. Organização social. Porque senão seria uma grande leis universais, mas a gente né, como a gente fazer com que a ética seja uma menor organização de família, de estruturas. Porque assim, bom, eu quero seu terno, então eu vou e mato você. Tá tudo certo. E vamos romper regras. E vamos quebrar com tudo aqui, porque não tem a menor importância. Você acha que a ausência de ética está ligado estritamente à ausência de moral? A ética e a moral elas se relacionam? Sim, totalmente. A moral, ela vem com os costumes, a prática dessa ética. Então, a moral, ela muda também de tempos em tempos. Então, o que antigamente a mulher era muito reprimida. Sim. Então, nós vimos numa época que a mulher, ela, por exemplo, tinha que estar toda coberta, ela não podia se tocar, nem quando ela fosse copular com o marido, né, ter uma relação, ela não poderia ver o corpo dela. E se a gente for pegar um pouco mais lá para a época dos gregos, a gente vai ver que era comum, por exemplo, ter a sua esposa e ter um amante. Então, era comum. Então, a moral, ela vai modificando. Então, assim, o que não era moral antes pode ser moral hoje. O que não é moral aqui pode ser moral em outros, na Polônia, por exemplo. Sim, outra cultura. Né? Outra cultura. Então, a gente precisa tentar entender o quanto que essa ética, ela precisa ser olhada, ela precisa ser estudada assim, você precisa falar com teu filho, você precisa negociar, porque assim, eu digo para as pessoas, se a pessoa não tiver uma prática ética, ela não pode ser um bom ser humano. Veja como essa pessoa atua com os outros. Como é a vivência social. Social, muito importante. Eu, muitas vezes, por conta da minha própria profissão, eu costumo dizer que todo mundo tem um verbo que ele costuma praticar mais. O verbo da minha vida é o cuidar. Então, desde pequenininha, eu sempre fui muito de cuidar, de gostar de idoso, de gostar de cuidar de uma criança menor, uma criança mais fragilizada. E por conta dessa minha inclinação, eu, às vezes, passei a ser, como diria na minha família lá de Minas, bobítica, né? Eu era muito bobinha. Sim. Então, o quanto que é importante a gente olhar para essas pessoas e ver como que ela atua com os outros. Porque se eu tenho interesse em você, eu vou dar o meu melhor para você. Até eu te conquistar, te enredar.
Agora, como não se permita se iludir com alguém, é uma dica para o pessoal de casa, até mesmo com os políticos, observe como que ele conduz isso na vida dele social e não só com os entes queridos. Os entes queridos que já estão dominados, já tem também um sinal, porque depois que a pessoa domina, a pessoa que se constituiu, que está inclinada a ser mau caráter, antiética e amoral, ela vai ter um comportamento, depois que ela conquista a esposa, ela vai escapar maus tratos, ela vai escapar com atitudes antiéticas. Mas enquanto ela está na fase da conquista, está ali tentando seu voto, etc e tal, ela vai manter isso, mas observe isso, pregresso, né, como que ela atua. Como foi a constituição social dela. É interessante esse seu raciocínio, porque nós estamos vivendo aí nos últimos 12 anos, posso dizer, o nosso país, uma crise moral, uma crise ética, uma crise política muito forte. E tem-se a ideia de que muda-se a cor de bandeira política e resolve-se o problema da corrupção. Sim. Eu acredito que ele é do engano. Uma polarização. Uma polarização, mas não é a mudança de cor de bandeira que resolve o problema da corrupção, mas sim a questão de posicionamento ético. Sim. Então, é possível diagnosticar não um determinado partido como ético, mas vamos colocar a pessoa, o candidato, direcionar o posicionamento de um candidato como ético. É possível diagnosticar uma pessoa, fulano é ético, fulano é moral, tem traços de que vai exercer um bom governo, de que vai ser uma pessoa ética. Isso é importante. É muito importante. Eu gosto muito de falar que nós não gosto de definir como porque é aquilo que já está morto, não muda. Eu gosto de falar está sendo. Então, eu posso sim dar algumas dicas para as pessoas entenderem quem está sendo amoral e pode deixar de ser, que eu depois posso falar isso aqui, que eu tenho um trabalho que eu ajudo as empresas, ajudo as empresas e até no consultório a modificar esse caráter. É possível, sim. E como que a gente faz para ver quem está sendo ético e merece o teu voto de confiança naquele momento? Porque o que acontece? Eu tenho um irmão meu que estudou num colégio muito famoso em São Paulo, é uma faculdade, não vou dizer o nome aqui, por uma questão ética, né? E o rapaz, ele fala, mas esse rapaz era maravilhoso, ele era super ético, ele tinha propósitos bonitos, profundos, ele queria muito trabalhar na política. Ele disse que ele está fazendo uma lambança agora, disse que ele foi pego em vários escândalos, etc e tal. Como é que pode? Por quê? Qual é a explicação desse desvio de conduta? Qual é a explicação desse desvio de conduta? Mas esse menino era tão bom, com tanto sonho, com tanta vontade de ajudar. Né? A política corrompe. Então, o que acontece? Quando a gente está na massa, a gente vai ver um monte de desejos. Essa é a questão. Não entregue-se às suas paixões por completo. Viver com paixão é importante? É. Mas você fazer tudo o que você quer, por isso não deixe seu filho fazer tudo o que ele quer. Tenha limites, porque você se entregar ao seu prazer não vai dar numa receita boa, vai dar uma receita bombástica e vai explodir na cara de muita gente, como acontece. Então, a importância da gente dizer não pra gente, da gente ter autodomínio, autocontrole, de dizer assim, a felicidade, para algumas pessoas, é a vida hedonista, é o culto ao prazer. Então, eu quero ganhar 20 mil lá na política, eu quero ganhar 60, então vou me oferecer 200 mil de propina, eu vou pegar. Porque aí eu vou ter uma lancha, eu vou para Miami. Então, as pessoas não põem limite ao seu prazer. Elas esquecem do bem comum, elas esquecem de olhar para o outro. Desvirtua a finalidade, porque ela não encontra mais esse autodomínio. Não, a gente tem que tomar cuidado com todos os desejos. Eu não posso satisfazer todos os meus desejos, senão eu viro hedonista, eu viro um culto ao meu prazer. É um perigo isso. Então, qual é a explicação? A explicação é, a felicidade, ela é interpretada hoje, atualmente, como isso. Seja feliz a qualquer custo, deixa as pessoas do lado, não está feliz, trai mesmo, rouba mesmo. Seu chefe não está olhando, são só meia hora a mais de almoço. Não tem problema. Pequenas situações. Sim, que não são pequenas. Eu falo que não tem diferença nenhuma você roubar meia hora de almoço e você roubar R$100 do caixa. É roubo. É roubo. Tem gente que chega no supermercado, abre um pacotinho para cheirar ou para experimentar e acha que não. Porque é da empresa, imagina. É um grande supermercado, não tem problema, não estou roubando ninguém, não é o seu Joãozinho da quitanda. É um desvio de caráter. É uma escolha de satisfazer a sua vontade de cheirar ou de comer ou de experimentar aquilo, sem se importar com o bem comum, de que aquilo está lesando alguém. Que aquilo no final das contas... É muito fácil a crítica, sendo que a gente acaba cometendo atos impróprios sem olhar esses atos e corrigir esses atos. Sim, porque ótimo você está dizendo, porque a gente pensa que os políticos são de outro planeta, né? Eles são de Marte.
Então, assim, não sou eu. Eles são corruptos, né? Como é que eles fazem isso? Não, nós fazemos isso. Por exemplo, quando eu quero 2 polícias. Eu quero uma polícia para quando eu tô com a minha filha no parquinho, uma polícia lá para que ela seja ostensiva, para que ela prenda o bandido, para que ela não deixe ele roubar o meu celular de última geração. Mas quando eu bebo e dirijo, eu quero um amigão, eu quero uma pessoa que aceita um cafezinho, que faz uma vista grossa e deixa eu passar. Então, tudo isso mostra o nosso desvio de caráter. Você acredita que essa cultura tem no Brasil de levar a vantagem? Isso, claro, vem se perpetuando. Sim. Você acredita que nós estamos no momento de mudar essa cultura, que o brasileiro não tolera mais isso? Ou você acha que isso ainda leva um certo tempo até que a gente perceba a necessidade de mudar? Eu acredito que a gente observa essa coisa do jeitinho brasileiro lá do Gerson, né? Quem é mais antigo lembra. Então, assim, a gente vem fazendo essa mudança, porque antigamente está acontecendo sim, pessoal. Não vamos ficar todo mundo desesperado, tá bom? Está acontecendo uma mudança de paradigma bonito, as pessoas estão mudando o pensamento delas, só que nós ainda estamos com passos de bebezinho ainda, tá? Então, assim... Timidamente. Timidamente. O que eu dou uma dica é para a gente tomar cuidado com essa polarização. A gente acredita que só lá o pessoal da classe média é que eu voltar naquele pessoal que estudou, que teve mais oportunidade, que vai ser a minha solução. Quanto, na verdade, algumas pessoas que são mais simpatizantes do socialismo, do comunismo, que eles têm uma roupagem de bonzinhos. Não, gente, não é assim. Se você for pegar muitos países que tem tanto uma quanto outra, você vai ver muita desgraça, você vai ver muita fome, muita desigualdade. Os extremos nunca são... Os extremos, eles... tem alguns professores que trabalham com filosofia que dizem assim, para a gente poder entender, todos os extremos são burros. Acaba levando a gente a uma cegueira, a gente fica partidária, a gente esquece do princípio filosófico que Aristóteles falava, que Platão principalmente, vamos nos preocupar com as polis. Vamos nos preocupar com o bem comum. Não para a gente ser bobinho, não é para a gente estar só engajado na sociedade, mas ensinar o teu filho como é gostoso você ir lá compartilhar com um amigo. Como é importante, porque aquilo faz com que a nossa harmonia fique mais gostosa. Mas a gente acaba deixando isso. Ninguém hoje ensina um filho a compartilhar e ter prazer naquilo. Filho, olha como é gostoso. Não, ensina, aí a criança berra, chora, esperneia, faz... E você não mostra que aquilo é bacana, que aquilo é importante, que aquilo é gostoso. Como que é gostoso ser bom, ser ético, né? Então, assim, é muito importante, eu ensino muito a minha filha isso, que a felicidade, ela é ter uma vida tranquila. Ela é ter uma vida boa, compartilhada, uma vida sossegada. Não só esse culto ao prazer, de fazer tudo o que você quer, mas ela compartilhar. Então, num determinado momento, eu vou com ela no parquinho e faço o que ela tem vontade. Em outro momento, eu digo para ela, bom, agora a mamãe precisa fazer isso. Ah, mamãe, mas eu não gosto, é chato. Falei, então, mas ensinar ela também a se colocar no lugar do outro. Mas aí a gente vive essa polarização, só o meu prazer, só o que é importante para mim, só o que é bom para mim. Isso a gente vê e aí quando vai chegar lá na política, também eu me esqueço do outro, porque eu não aprendi com meu pai, eu não aprendi a dividir com a minha esposa, com meu esposo, eu não aprendi a dividir com meu irmão. Quantos irmãos levando vantagem em cima de irmãos? E você acredita que, bom, como a gente está falando dessa questão política, né, que tem essa polarização de se levar vantagem, de ter essa corrupção aflorada, como o Brasil, a gente tem visto nesses últimos anos, que tem envergonhado o povo brasileiro e tem sido... uma vergonha mundial até isso. Você acredita que essa mudança tem que partir da classe política ou essa mudança ética tem que partir da população? Então... Qual a sua opinião como cidadã? Como cidadã? Eu vou dizer até mesmo com o conhecimento que eu tenho de filosofia e psicologia, é importante, se a gente quiser fazer uma coisa a longo prazo no Brasil, que a gente comece, independente da classe social, a entender que a ética começa na minha família. Então, nós estamos muito antiéticos. A gente ensina desde pequenininho na base. Porque, óbvio que tem que ter lá também. É óbvio. Mas as pessoas buscam. A gente costuma dizer assim, se você for estudar as pessoas que foram desenvolvendo um caráter patológico, tá? Dessa sociopatia, que é o desprezo pela sociedade. Porque quando uma pessoa é corrupta, ela pratica uma sociopatia.
Ela tem ali um quê de perversão, porque ela sabe que ela pegando aquele dinheiro é uma criança que não vai fazer cirurgia, é um idoso que vai morrer numa fila, é uma pessoa... dizer que é uma doença? Então, eu não gosto de chamar de doença porque eu falo que são escolhas. É uma escolha que você faz e você está, sim, adoecido. O seu ser, eu gosto de falar, o seu ser adoeceu. Porque você escolheu, você fez escolhas. Sim. Então, a ética, ela é uma questão de escolhas. Só que quando eu parto do meu prazer, o que eu vou escolher? Eu vou escolher aquilo que é bom para mim, nem sempre vai ser o que é bom para você. Unicamente. Então, o que a gente vê? Esse desprezo ali. Porque a pessoa ela vai adquirindo essa questão mais doentia e ela vai se acostumando a isso. Então, a gente costuma dizer que essas pessoas que foram constituindo as suas escolhas e o seu caráter, mau caráter, elas vão procurar quais profissões? A política. Porque lá ela tem status, lá ela tem visibilidade e lá ela tem como satisfazer o prazer dela escuso, seja de poder ou seja de dinheiro. Tem muita gente que vai procurar buscando o bem comum, que é como era no início, tem sim. Mas a gente precisa entender que, como tem uma grande maioria ali, eles acabam suprimindo. Então precisa ter muita garra, muita força, olhar para aquelas pessoas, olhar para si próprio, olhar para cada um como uma extensão sua. Então, eu costumo dizer assim, quando eu firo você, eu me firo. Isso, de uma certa forma, influencia na nossa sociedade. A gente acha que nunca vai ser atingido. Claro, que nunca na minha casa vai acontecer. Porque, assim, quando eu roubo da educação, a gente promove uma distante. desigualdade. A gente promove uma desigualdade. E aquilo pode gerar uma violência com meu filho. Exatamente. Então, eu nunca sei o que vai acontecer comigo. Porque nós estamos muito interligados. É importante a gente entender essa corresponsabilidade. De zelar pelo bem comum. Então, é muito comum você ver uma pessoa jogando um lixo na rua e ela acha que está tudo bem. Porque, ok, eu não posso tirar emprego, eu já ouvi muito isso, eu não posso tirar emprego do zelador, do faxineiro, né? É uma desculpa, sim, mas é porque a gente aprendeu também. Então, assim, a gente ficou chocado na época da Copa, os japoneses juntando os lixos após os jogos. Então, assim, a gente acha, que maravilha, mas a gente pode, gente. A gente pode, você pode, eu posso. São pequenas mudanças importantes que vão fazer essa influência lá. Porque quem está lá são os nossos filhos. Eles um dia foram nossos filhos, nossos irmãos, nossos esposos, nossas esposas, eles são. Passaram por um lar, vieram de uma casa, de um família. lar. E eu acho que o brasileiro, ele tem essa coisa do acolhimento, ele tem essa coisa da bondade, ele tem essa coisa da receptividade. Se a gente incentivar isso e fortalecer isso, nós podemos mudar esse cidadão. Então, assim, nesse trabalho, não sei se eu já posso entrar nesse trabalho que eu faço com as consultorias nas empresas, muitas vezes existe ali muita competição, muita disputa de poder, que a gente vê a mesma coisa lá dos políticos ali. Uma política, claro, micro. Exatamente, que vai atingir lá no macro. Exatamente. Então, quando eu vou nessa empresa, às vezes o funcionário está ali roubando o colega, né, se aproveitando da venda do outro, sacaneando o outro, roubando aqueles minutinhos, sonegando, chegando atrasado. E aí, quando eu chego para eles e começo a mostrar, né, aos poucos, eu vou desenvolvendo um trabalho psicológico com eles, de expansão da consciência, de conscientização social, eu vou levando para eles algumas questões filosóficas, explico um pouco sobre Platão, sobre Aristóteles, vou falando como que é prazeroso a gente ser ético, como que isso é válido, uma coisa que não foi ensinada. Como é bom ser bom, mesmo que você tenha vicissitudes, mesmo que você tenha alguns preços a se pagar, mas é uma vida mais tranquila, é uma vida que é válida. Claro. É uma vida que você encontra... Você tem um legado, né? Você tem um legado e você tem um sentido. Só que as pessoas não são... Elas não veem que aquilo acaba não compensando, porque ela nunca fica satisfeita. É como se fosse um buraco sem fundo. Então, assim, é um saco sem fundo. Quanto mais ela vai tendo aqueles ganhos ali, que ela acha que está tendo, através do mau caratismo, ela vai ficando esvaziada. Nunca tá bom. Então, e isso é importante. E você vai, quando eu vou vendo a mudança desses funcionários, é incrível. Alguns chegam a me procurar no final e dizer assim, Aline, eu não tinha ideia como é que eu era, que eu deslizava. Hoje, eu falo assim, eu tenho felicidade de agir correto. Comportamental, né? É uma mudança que não é comportamental, é uma mudança que é uma mudança de visão de mundo. Eu consigo olhar para você e te enxergar. Que é uma coisa que as pessoas não fazem. Eu não olho para você, eu falo assim para as pessoas, às vezes se você tiver uma girafa lá no teu trabalho, você vai passar e não vai ver. Porque eu olho e meu olho já está muito sujo.
Eu já estou olhando a partir do meu prazer, do meu humor. Estritamente individual. Estritamente individual. Então, a gente costuma dizer, quanto mais individualizado o ser tiver, mais ele vai ter deslizes éticos e morais. Ou seja, nós temos que ser o máximo coletivo possível. Né? Nesse sentido, sem se perder individualmente. Claro, então, porque é quando acontece essa perda de referência. Então, existe um filme, eu me esqueci o nome aqui, mas eu me comprometo depois passar o nome para você dar para os seus telespectadores. Página, isso. Que teve um pesquisador lá nos Estados Unidos que ele fez um teste dando um choque, mas era de mentira. Então, assim, eu levava um choque e você me dava o choque. Só que você não sabia que eu não estava levando. E cada resposta errada, você me dava um choque. E você começou a ficar incomodado. Tá dando para entender? Sim. Você começou a ficar incomodado, só que aí tinha aqui a pessoa que estava pagando, nós dois estávamos ganhando um dinheirinho, e ele mandava você e você ficava incomodado e falava para ele, mas você foi até o final, me dando um choque terrível. Então, o que eu quero que as pessoas entendam? Às vezes eu obedeço, foi o que aconteceu lá no nazismo. Sem questionar. Gente, sempre se questiona, sempre se coloca no lugar do outro. Teve uma única pessoa no início do experimento que desistiu. Por quê? Porque ele era engenheiro e ele trabalhava com choques e ele já levou muito choque. E ele sabia que o que causava. Que era doloroso aquilo. E teve um momento que ele parou. Todos os outros, depois a pessoa perguntava para eles assim, por que você foi até o final? Não, porque vocês mandaram, dependia de mim, eu tinha que obedecer. Mas como assim? Algum. Sem questionamento. Gente, a gente tem que se questionar o tempo todo. Se colocando, fazendo esse exercício de empatia. Que a empatia é me colocar no lugar do outro como sendo o outro. Mas a gente não é empático. A gente é simpático. O simpático é assim, ó. Se eu fosse você, eu faria isso, isso, isso e isso. Como a Aline. Isso não vai me ajudar. Eu vou acabar sendo antiético. Ou eu vou pensar só no meu prazer. É por isso que os casais brigam tanto. Agora, se eu for empática, eu vou colocar no lugar de você, colocar no seu lugar como sendo você. É aí quando eu tenho a chance de ser mais ético, de ter uma bondade genuína sem ser bobo. De humanizar as relações. Humanizar. Ótimo. Meu diretor já está falando, estamos chegando no final, mas foi ótima a nossa conversa, porque eu acho que deu para a gente poder até passar para o nosso telespectador essa ideia de humanizar as relações, de trazer a convivência ética, a convivência moral e de demonstrar que ela nasce em casa, de que ela nasce no convívio, no seio familiar. Sim, ela é uma prática. Ela é uma prática diária. Ensinado. Ensinado aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Sim. E que a política, como todo e qualquer relacionamento, ela é uma questão de opção. Sim. Eu posso optar por ter ou não um governo mais ou menos corrupto. E quem vai ditar as regras somos nós. Somos nós. E nós é que temos que fazer essa opção. A ideia principal do programa é essa, trazer o lado bom da sociedade. Sim. Trazer o lado dizendo que nós podemos ter a opção, nós podemos fazer algo diferente, podemos contribuir para um mundo ainda melhor, para que esse Brasil nosso tenha um posicionamento diferente. E a gente acaba conseguindo, tendo esses diálogos, essas conversas... Que é transformador. Que é transformador. Eu falo para as pessoas e eu deixo um recado assim, nunca duvide do poder do encontro entre dois seres. Ele é transformador. Você pode tanto transformar negativamente como de forma positiva, ajudando essa pessoa a ter atitudes e ter uma vida mais ética, mais amorosa. Nunca duvide do poder do encontro. Ele é lindo. Exatamente. Bom, e nós temos um programa Ser no Mundo, que quiser deixar seu recado, é todo dia? Eu agradeço. É toda quarta-feira, às 20 horas, o programa Ser no Mundo. A gente tenta levar para vocês vários temas para fazer isso que a gente falou aqui. Levar um pouquinho mais de transformação na vida pessoal e da sua família. Que legal. Aline, muito obrigado. A gratidão é minha, gratidão, pessoal. Muito obrigado, foi excelente a nossa conversa, nosso bate-papo. Obrigado de ter cedido um espaço na tua agenda, de ter vindo ao programa Pontuando. Recebi com muito prazer a Aline Machado aqui na bancada de hoje. Espero que tenham gostado do programa. A interação de vocês foi muito importante. Não deu tempo de a gente fazer as perguntas que me enviaram, porque a conversa foi fluindo, foi muito rápido, o tempo foi passando. Mas, enfim, espero que tenham gostado. Espero vocês segunda-feira que vem, às 19 horas, para mais um Pontuando. Muito obrigado, agradeço a todos que nos acompanharam. Um grande abraço, tchau!